Gente, esse cara, Pedrinho, que foi comentarista e hoje é presidente do Vasco da Gama, ele está tentando acabar com o clássico entre Flamengo e Vasco, o clássico dos milhões. Ele nunca me enganou, nem como comentarista, menos ainda como dirigente. Né? Como comentarista, aliás, não me esqueço de um jogo entre Flamengo e Vasco no estádio de São Januário, aliás, pelo Brasileiro de 2020, quando o Flamengo vence o Vasco por 2-1, em que ele foi dar uma explicação sobre o que era o jogo de posição e falou bobagem, né? Então foi um cara que nunca me enganou, nunca me enganou. Como comentarista e muito menos agora como dirigente, ele está querendo acabar com o clássico entre Vasco e Flamengo e também, por consequência, ajudar a acabar com o futebol do Rio de Janeiro. Eu vou explicar por quê neste vídeo. Roda a vinheta. Meu amigo Vascaíno, tudo isso aí é porque o jogo entre Vasco da Gama e Flamengo será no estádio de São Januário. E alguns setoristas, alguns jornalistas aí que torcem o Mulambo da Gávea, como é o caso desse desqualificado aí do Bernardo Ponte, veio falar do Pedrinho, veio falar da instituição Vasco da Gama. Eles estão muito nervosos aí, porque o Vasco vai mandar o jogo em São Januário, achando um absurdo, como se isso nunca tivesse acontecido no Brasil, o fato de uma equipe jogar com torcida única. A gente vai falar muito sobre essa situação. E a gente vai falar muito aí também sobre a situação aí da Copa Sul-Americana. Perfeito. A gente tem novidades com relação à situação da Copa Sul-Americana. O Vasco ontem chegou lá em Arequipa. A gente também tem novidades vindas lá da arbitragem da Fundação Getúlio Vargas. Mais um passo aí foi dado para essa situação ser resolvida diante do imbróglio aí com a 777 Partners. E, claro, a gente vai falar muito, mas muito também sobre a situação aí de reforço. Porque se o Vasco, por enquanto, só ganhou do Santos, mas se o Vasco contratar 4 reforços aí, o Vasco vai brigar por coisas grandes aí e tem gente aí que vai ficar muito revoltada. Né, Mauro César? Né, Renato Maurício Prado? A gente vai falar muito aqui sobre essa situação. Bom, o seguinte, vamos começar falando aqui sobre o Campeonato Brasileiro, porque ontem acabou a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Ceará jogou com o Red Bull, era o jogo que faltava, foi 2-2. O Vasco acabou essa primeira rodada na terceira colocação. Apenas 5 equipes venceram nessa primeira rodada, o que demonstra aí um equilíbrio muito grande no Campeonato Brasileiro. Mais 2 informações para vocês, tá? Situação aqui do jogo do Vasco contra o Cruzeiro. Vai ter um show no Mineirão e o jogo entre Vasco da Gama e Cruzeiro será lá em Uberlândia, no Parque Sabiá. E aí, a gente ontem teve um posicionamento do presidente do Vasco, do Pedrinho, falando o seguinte: olha, martelo batido, eu sou mandante e estou comunicando à CBF, estou comunicando ao BEP que o jogo vai ser em São Januário. Bastou o Pedrinho simplesmente vir a público aí para que alguns pseudo-jornalistas aí viessem falar. Mauro César, vocês conhecem muito bem, flamenguista, né? É um absurdo a gente ter um clássico Vasco e Flamengo em São Januário.
Qual foi o dia que esse cidadão reclamou do Santos jogar com o Corinthians, jogar com o Palmeiras ou com São Paulo na Vila Belmiro? O Renato Maurício Prado, não, mas que é muita indelicadeza colocar para jogar lá, questão de segurança, né? É um absurdo. E veio esse jornalista desqualificado, esse tal de Bernardo Pontes aí, dando declarações aí, elitista, torcedor do Flamengo, que deveria se conter porque é jornalista, jornalista deveria ser imparcial, mas não. Ontem resolveu falar também um monte de besteira. A gente vai colocar aqui um pedacinho dessa situação. Eu acho que o Pedrinho tem que pegar o que o Sormani está falando, o presidente do Santos falou, e levar isso para vestiário. Para cada jogo Vasco entrar em campo, bata os adversários. Vamos ver o que esse sujeito falou. Salve, pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui e a gente tem que falar sobre essa barbaridade que o Pedrinho quer cometer contra o futebol do Rio de Janeiro e contra um dos maiores clássicos do mundo, Vasco e Flamengo. Ele fez um comunicado aí por meio da rede social, um vídeo, né, em que ele diz que o clássico entre Vasco e Flamengo será disputado em São Januário. Até aí, eu acho que está errado, tem que ser no Maracanã, como sempre foi, a vida inteira, inclusive com ele, Pedrinho, jogando. E que o clássico será disputado em São Januário, mesmo que isso implique na realização do jogo com torcida única. Cara, aí eu parei. Esse é um absurdo que o Pedrinho está cometendo, um atentado, um crime contra o futebol brasileiro, contra o futebol do Rio de Janeiro. E que o clássico será disputado em São Januário, mesmo que isso implique na realização do jogo com torcida única. Cara, aí eu parei. Esse é um absurdo que o Pedrinho está cometendo, um atentado, um crime contra o futebol brasileiro. Vamos lá. Vou dar uma resposta para esse desqualificado que está tratando o presidente do Vasco como um criminoso, né? Deixa eu te falar. A instituição Vasco da Gama não tem culpa do Flamengo não ter estádio para poder jogar. Nessas condições aí, o Vasco não tem que jogar no Maracanã. Larga de ser hipócrita. O pessoal aí que faz conteúdo do Flamengo, esse jornalismo, larga de ser hipócrita. E o Vasco não deve abrir mão, de forma nenhuma, de jogar em São Januário, se for do Flamengo. É esse o papo. Então, assim, lá em São Paulo sempre teve essa situação de torcidão, que é Vasco e Flamengo, tira o queridinho da mídia, o Flamengo da zona de conforto, dá esse tipo de problema. Mais uma situação. O Vasco vai muito forte para esse jogo aí contra o Melgar. Tá? Vasco chegou ontem à Arequipa. 3 mudanças podem ocorrer para esse jogo aí. A entrada do Paê no lugar do Coutinho, o Coutinho pode ser poupado. A entrada do Tietchan no lugar do Paulinho e o Adson entrando no lugar do Garré. Então a gente pode ter 3 mudanças aí. São jogadores que se equivalem, certo? Então a gente pode ter essas 3 mudanças aí para o jogo de amanhã às 19 horas com transmissão da Paramount, tá? E para encerrar o vídeo aqui, ó, a gente tem novidades boas vinda aí da Fundação Getúlio Vargas, porque parece que a gente já tem uns 3 árbitros aí
para dar continuidade a essa situação do imbróglio judicial, tá? Já foram escolhidos os 3 árbitros. Tomara que esse processo aí, tanto do Vasco como da 777, como o da Fundação Getúlio Vargas, tomara que essa situação daqui para frente simplesmente se desenvolva o mais rápido possível para a gente ter essa situação aí sendo sanada o mais rápido possível. E a gente que, claro, a gente não vai baixar a cabeça, a gente vai defender o Vasco. Parabéns, eu critico muito o Pedrinho, mas parabéns pela atitude de bancar esse jogo no estádio de São Januário contra o Mulambo da Gávea. E chupa aí, Renato Maurício Prado, Bernardo Pontes, esse Malcero, chupa. Muito obrigado aí pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.